Falar de um jogo do Campeonato Carioca aí que vai acontecer também no sábado. Vamos aqui procurar o Fluminense. Não o Fluminense. Fluminense, né? O Fluminense do Diniz. Fluminense do Diniz. Tem que dar ênfase, né? Dinizismo. O dinizismo, exatamente. O dinizismo existe e posso provar. Vamos E lá vem falar de do vitórias Fluminense. boas, né? 3-0 Vem contra o de tá. Audax, 2-0 no clássico contra o Vascão, e 3-0 contra a Portuguesa, né? Então, bons momentos do Fluminense, E que daqui a sabe o que, que pouco. tem em comum em todos eles? Não, O Cano fez gol em todos. rapaz. Eu acho que aqui na 1xBit não teremos odd para É, estatística de jogadores, não temos, não vai ter, não mas vai ter. garanto que a odd para gol do Cano deveria estar minimamente parecida com a odd do gol do Haaland, porque Então, são, pô, né, excelentes jogadores. Inclusive, né, vale só a gente destacar, né, o Bangu vem de algumas derrotas, né, ele uma derrota feia é, para o Volta Redonda, sim, perdeu o para o Bangu estava Botafogo, bem na competição, estava cara. Tinha bem, até né, chance de então classificação, mas estava ali na agora briga já. pelo G4, né, acho que Sim, essas duas derrotas foram bem prejudiciais porque foram um confronto direto, né, então sim. faltando aí apenas duas partidas para acabar essa primeira fase, basicamente se perder para o Fluminense, né, deixa aí, confirma a classificação matemática. E além disso também, né, até mesmo se vencer, pode ainda pode ser eliminado de forma matemática, dependendo da combinação de resultados. Estava fazendo um campeonato bem legal, mas né, tropeçou nos últimos momentos, né, um empate com o Audax, a derrota para o Nova Iguaçu que não faz um campeonato tão legal, tá ali meio que no mesmo bolo. Desperdiçou chance, é uma pena o Bangu, né, finalista do Campeonato Brasileiro de 1985, mas tendo tudo isso em vista, né, o Fluminense bem favorito, né? Sim, sim, o Fluminense é favorito para confirmar de vez a sua vaga, né? Porque matematicamente o Fluminense ainda não confirmou, mas só depende dessa vitória aí. E vencer o Bangu nessa partida, já vai chegar na última rodada do Campeonato Carioca, né, da parte de classificação, já classificado, que é um jogo importante para o Fluminense também, que é um clássico contra o Flamengo, né? Que vai ser a última rodada dele logo após o Bangu. Então, chegar contra o Flamengo sem a necessidade de precisar pontuar É muito vai importante. ser muito melhor, né? Até porque o Flamengo já está classificado, né? Mas o Flamengo enfrenta o Vasco nessa penúltima rodada da competição do Carioca e enquanto na última rodada depois vai pegar o Fluminense. São dois E clássicos para o Flamengo encerrar aí a participação dele, enquanto o Fluminense, assim, só se tranquilizar. O Fluminense ainda pode se classificar mesmo perdendo para o Bangu e perdendo para o Flamengo, porque depende dos outros resultados. Mas, se ganhar do Bangu, já classifica e já tira o Bangu também totalmente de chance de classificação. Claro, classificação para as finais do Carioca, porque no regulamento do Carioca existe ali, né, do quinto ao oitavo lugar, vão disputar a Taça Rio, né? Então, Bangu provavelmente vai estar nessas posições aí e deve disputar aí as semifinais da Taça Rio. que deve provavelmente dar vaga na Série D, Série Copa do Brasil, né? Tem essas questões aí de federações, né? Agora o estadual tem esse peso a mais. Aqui no Paraná a gente chama de final do interior. Isso, é por aí. É a final com os É times engraçado, é engraçado, é que engraçado. deveria ser para os times de menor É, expressão, mas que de vez em quando, né, os times maiores acabam aparecendo por lá também quando não conseguem fazer a campanha tão boa. Pô, aqui não. Aqui seus times da capitais não entram. Pelo menos Atlético e Não Curitiba. jogam, né? Nem quando não classifica. O Então, Curitiba recentemente não classificou. E uhum, é isso, não teve. Mas não é que joga. também, na verdade, eu tô puxando aqui pela memória. Eu acho que no Paranaense não tem mais a final do interior. Eles puxam só pelo ranking, pelo mesmo. Tipo assim, ficou na quinta posição, foi o quinto colocado geral e tchau e benção. Mas Entendi. antigamente tinha isso. Aí ficava esse questionamento se as equipes da região metropolitana podiam jogar a final do interior, porque não estavam no interior de fato, né? Mas Sim, sim. é assunto para outra E hora. não, Uma sim, odd só para que complementar aí que você pode falou, falar. no caso do Rio, acontece, já aconteceu mesmo com esse regulamento mais recente, né? Aconteceu já a final da Taça Rio,
A final do Carioca foi Flamengo e Fluminense, a final da Taça Rio foi Vasco e Botafogo, porque os dois não tinham conseguido se classificar entre os quatro, e o Flamengo e o Fluminense tinham passado junto com outros dois times de menor expressão, se eu não me engano foi Volta Redonda e Resende, e aí depois os dois passaram desses times menores e foram se enfrentar na final, enquanto o Vasco e o Botafogo passaram dos menores que tinham ficado ali também entre quinto e oitavo e se enfrentaram na final da Taça Rio. Finge que né, virou duas finais, né? Exatamente. Engraçado, né? Coisas que acontecem. Eu não vou tentar entender também o Campeonato Carioca e regulamentos É afins, né? difícil, é Acho difícil. que não, O desse ano tá bem fácil até. Não tá Então, tão... desse ano tá normal, né? Tá tá, normal. tá tranquilo, não tá complicado de entender. Os Então, quatro melhores gostava, passam para as semifinais e é isso, e aí vai ter as finais. gostava tanto do antigo que era Taça Guanabara, Taça Rio e depois o Campeonato Carioca. Joga Exceto um, joga quando, outro. quando o pessoal fez aquele esquema lá que mesmo se você ganhasse os dois, ainda tinha que. Ainda Aí tinha que não, jogar contra o não, segundo colocado geral para tentar ser campeão. Era aí sempre não. uma confusão. Nossa. Mas falando do jogo, Vamos essa voltar odd para de o Bangu e Fluminense. 1,39 para o Fluminense, eu acho que o Fluminense tem grande favoritismo, acho que pode fazer sentido dentro de uma múltipla. Se você quiser fazer uma múltipla ali, talvez com outros jogos do dia, faz sentido, talvez, você pegar ali uma vitória do City e uma vitória do Fluminense. Beleza. Mas ainda eu acho que tem coisa melhor com uma odd um pouquinho maior. Uma odd que me chama a atenção, por exemplo, essa odd aqui de mais que 2,5 gols na partida. Acho que o Fluminense pode sofrer gols. Acho que o Fluminense pode vencer. A gente viu o Fluminense fazer recentemente. 3-0, 2-0 e 3-0. Então, dos Sim. últimos 3 jogos, o Fluminense bateu essa odd em 2. Então, essa odd de 2,18 me chama a atenção. Acho que sim, podemos ter um Fluminense que faça muitos gols e muitas vezes pode fazer com que a partida tenha gols, porque se tiver ritmo de jogo, velocidade, também vai dar espaço para o Bangu criar. Se o Bangu aproveitar a chance, também pode marcar. Justamente essa odd aqui de ambos marcam a 2,49, também é uma odd interessante, só que eu ainda acho mais interessante o 2,5 gols, porque você pode ficar ali com 3-0, às vezes uma equipe não dá tanta chance para os outros, para outra equipe e tudo mais, né? Eu ia destacar que assim, a odd de ambas as equipes não marcam, tá assim baixa, exatamente porque o Fluminense nos seus últimos 5 jogos Não sofreu gol. ou fez gol ou não sofreu, ou fez gol e não sofreu no caso, ou sofreu e não fez. Não fez, né? Então, exatamente. Então, sempre tem zero no placar. Nos últimos 5 jogos do Fluminense sempre tem zero do placar, seja dele ou seja do adversário. Então, por isso que essa odd aí de ambas as equipes não marcam, tá baixa, por exemplo. Mas vamos para os individuais aí, João, porque pode ter coisa Isso. interessante. Aqui no Flu, né, pro Flu marcar, por exemplo, mais que pelo menos 2 gols na partida, paga 1,65. Dentro do esperado, é um bem favoritismo do Flu. Já me gosto um pouquinho dessa odd, né, porque, por exemplo, acho que existe uma grande chance do Fluminense vencer. E acho que existe uma grande chance dele vencer talvez por 2-0. Então, fazer 2 gols na partida, a gente muitas vezes vê a odd de mais de 1,5 gols, muito parecido com a odd da vitória. Aqui a gente vê uma diferença até que considerável, né? De 1,39 para 1,65. Sim. Acho que é uma odd interessante, é uma odd que eu apostaria. Esse acho que o Fluminense tem sim muitas chances de fazer pelo menos 2 gols nesse duelo, apesar da equipe do Bangu ser uma boa equipe. E pro lado do Bangu, né, a gente vê uma odd bem alta para que o Bangu pelo menos marque gol. Se o Bangu, mesmo jogando em casa, faça um gol ao longo dos 90 minutos, uma odd 2,2. Boa também, né? Sim, sim, boa odd. Que é uma odd muito parecida também com a odd de handicap, né? Que você que gosta muito de apostar em handicap ali, né? Tem o handicap do Então Fluminense, não o dá para Fluminense botar na Roma no vencer. handicap. Não, não tem condições. Para o Fluminense vencer ali por 2 gols de diferença, ou seja, né, aquele menos 1,5 ali no handicap 2, 2,21, que é mais ou menos a odd do Bangu fazendo um gol no jogo, né? Mas o Fluminense talvez vencer por 2 gols de diferença seja ainda mais garantido do que o Bangu marcar um gol. Então, Mais. acho Quando a gente razoável. faz o desenho da partida, a gente se imagina mais o Fluminense marcando, vencendo por 2-0 do que a equipe do Bangu fazendo um gol, né? Exatamente.
Então, acho que é uma aposta razoável ali também, que dá a possibilidade de você ter um lucro a mais aí nessa partida, aproveitando do favoritismo do Fluminense, sem ter que apostar diretamente na vitória do Fluminense, já que a cota não é tão alta. Acho bem bacana mesmo, é isso aí, porque são caminhos, né, diferentes. Talvez a gente não ficar só na vitória tradicional, né? Então, por mais não temos tantas opções, o primeiro tempo acho que é bem válido aqui a gente dar uma olhada, até porque em estadual é um mercado que eu entro muito, né? Eu acompanho muito o Campeonato Paranaense, né, por ser da região, e eu tava falando, né, com os colegas que eu apostei, acho que praticamente todos os jogos do Campeonato Paranaense, que o Atlético Paranaense iria vencer o primeiro tempo. Então, acho que aí dos jogos que, se eu não me engano, que eu apostei, foram 8 vezes bateu. Então, né, das 8 vezes o Atlético Nossa, venceu 10 jogos, das 8 vezes, dessas 10 vitórias, 8 o Atlético venceu o primeiro tempo. Então, e dessas 8, dessas 11, 9 vezes ele marcou no primeiro tempo. Então, acho que é uma odd bem bacana, né, de se analisar em estadual, porque tem uma diferença técnica considerável, né, das equipes de Série A para as outras equipes. Dentro dessa linha de narrativa, a gente vê aqui a vitória do Fluminense, mesmo jogando fora de casa, pagando 1,95 para que o Fluminense vença o primeiro tempo. Acho que o Bangu pode entrar um pouquinho mais desanimado, porque talvez aí percebendo que perdeu talvez a grande chance de beliscar ali uma vaga entre os 4 melhores, por mais que ainda tenha objetivos, acho que é uma odd bem bacana para o Fluminense. Outra odd que me chama muito, mas muita atenção, porque eu acho que é uma partida que deve sair gols. Eu tenho confiança que essa partida vai sair gols. Essa odd aqui de mais que 1,5 gols no primeiro tempo. Muitas vezes a gente vê que nem sempre bate, porque é difícil. Muitas equipes deixam para correr um pouquinho mais, criam mais de gols no segundo tempo. Mas essa odd de 3,15 para que saia mais que 1,5 gol também me chama bastante a atenção. Até porque eu acho que se o Fluminense começar logo na pressão, podemos sim ter 2 gols no primeiro tempo. sim, sim, a odd muito boa essa de 3,15 aí, para 2 golzinhos no primeiro tempo, né? Ou seja, mais de 1,5. E é super plausível de acontecer. Então, não seria nada extraordinário caso você quisesse ir numa odd dessa e acertá-la, porque é possível. É possível que aconteça. Mas Para então, que o João, Flu é a marque no sua primeiro vez, tempo, inclusive. isso, eu vou só para frisar esse ponto aqui, Beleza. é que o Flu marca no primeiro tempo pagando 1,64, também uma odd um pouquinho abaixo, né, um pouquinho não, abaixo da vitória, né, mas uma odd bem bacana para que o Fluminense pelo menos balance a rede nos 45 minutos iniciais. Eu gostei muito da odd logo que vi, acho que existe uma grande chance de talvez aí teremos um 2-1, então por isso que eu vou aqui, teremos pelo menos 2 gols e meio na partida. Acho que podemos ter Dois talvez um gols e desenho meio? isso, acho que talvez um 2-2, um 3-1, um 2-1, um 3-0. Acho que temos uma partida de gols. Então, acho que essa odd está bem bacana de 2,18. Acho que sim, teremos o L, teremos um Fluminense empolgado com o Diniz e teremos pelo menos 3 golzinhos na partida. Beleza, João. É uma odd boa mesmo, você tem razão em ir nela. Eu vou numa odd um pouquinho menor, mas vai ser na vitória do Fluminense no primeiro tempo. Porque eu acredito que, por mais que o Bangu queira ainda jogar o Campeonato Carioca para tentar buscar alguma coisa, eu acho que na verdade ele já entendeu que não vai estar mais com aquela possibilidade de se classificar tão, vamos dizer assim, tão aflorada nele, né? Os jogadores já entenderam ali que tem um Volta Redonda muito mais forte, tanto que gol de 4-0 do próprio Bangu tem um Botafogo, né, que é uma equipe grande do futebol carioca, que está ali também junto com o Volta Redonda buscando a vaga, e tem o Vasco que está em crescimento também, né, com a equipe nova em crescimento. Então, para o Bangu já ficou muito difícil. Então, eu acredito que não vai ter mais aquela mesma vontade que estava quando estava tendo ali aquela possibilidade de classificar. Então, eu acredito que o Fluminense vai poder se aproveitar disso e sair com a vitória, né, com a vitória no primeiro tempo. Boa odd. Acho que querendo ou não, uma aposta pode ajudar a outra, né? Acho que o Fluminense pode sim vencer Uhum. e depois fazer mais um golzinho no segundo tempo. Acho que teremos sim um bom duelo e, obviamente, favoritismo
grande para a equipe do Fluminense.